A tristeza de uma vida longe de Deus. Parece que o maior impulso do ser humano é viver justamente distante de Deus. Quando nós vemos a natureza do pecado, o pecado original e todas as ações pecaminosas, isso aí somos nós dizendo para Deus, fique longe. Nós sabemos viver melhor sem o Senhor, nós sabemos escolher melhor sem o Senhor, a nossa vontade é melhor que a do Senhor. Nós temos muita dificuldade em nos rendermos a Deus. A nossa tendência é nos rebelarmos contra o Senhor e desobedecermos. Por isso a Bíblia diz que não há nenhum bom, não há nenhum justo. Nós vimos isso na carta aos Romanos. Todo mundo tem essa tendência pecaminosa, essa natureza pecaminosa, e sem essa ação salvadora de Deus estaríamos todos perdidos. Mas a Bíblia sempre mostra como estar longe de Deus e se afastar do caminho de Deus traz consequências terríveis, terríveis. Não apenas para a eternidade, não apenas um sofrimento eterno, mas nós colhemos consequências ruins aqui e agora, quando rejeitamos a palavra de Deus. Eu me lembro que já falei aqui, e também já falei em vários locais que eu fui. Eu vi um podcast uma vez de um médico, o podcast é do Dizscope, e era um médico conversando lá com um pastor, e eles estavam falando sobre os efeitos da pornografia no cérebro, e eu achei muito interessante esse médico falar de pecado e santidade numa ótica muito diferente da que geralmente os pastores falam, né? E ele falou que todo pecado traz doença, todo pecado adoece. E toda prática de santidade traz saúde, traz cura. E nós vemos então que o simples fato de ficar longe do Senhor já por si só traz doença. O fato de se rebelar contra Deus nos destrói. E quando assumimos as características de Deus, os mandamentos do Senhor, nós encontramos cura, paz, alegria, satisfação. É uma bênção. Nós estamos lendo a Bíblia 365, chegamos hoje na nossa porção do Antigo Testamento aqui no livro de Lamentações. E o livro de Lamentações faz o que o nome diz, né? Lamenta a destruição de Jerusalém. Lamenta como essa cidade antes gloriosa chegou a ruínas, foi destruída, foi punida, e Deus avisou por diversas vezes: não se afastem de mim, não se prostem a outros ídolos, não se esqueçam de mim. Só que essa cidade foi se afastando de Deus, se rebelando contra Deus, e Deus anunciou a destruição, a devastação, e essa devastação chega, e chega a hora de olhar e chorar, e é isso que nós temos no livro de Lamentação. Se você olhar comigo aqui, no capítulo 1 ainda, no versículo 13, diz assim: do céu enviou fogo que me queima os ossos, pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás, deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença, trançou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. O Senhor me tirou a força e me entregou a meus inimigos, estou indefesa na mão deles. É a cidade falando, Jerusalém falando que agora tudo está perdido, não há mais força, não há mais defesa, porque o próprio Senhor entregou Jerusalém à punição. Olha aqui no versículo 16. Choro por todas essas coisas, lágrimas correm em meu rosto, não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. Meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Agora já é o cenário de tristeza, o cenário de devastação, o cenário de angústia, o cenário de lamento. Por que é que veio esse lamento? Porque Deus avisou e avisou. Se afastar de mim gera consequências, se afastar de mim traz punições, não fazer a minha vontade, ficar desprotegido, atrair para si maldades. E esse povo, apesar de avisado, eles se afastaram de Deus. Eles dizem no versículo 18, o Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele.
Ouçam todos os povos e vejam a angústia, pois meus filhos e filhas foram todos levados ao exílio. Você tem aqui Jerusalém gritando assim: Deus é justo, eu fiz errado. Então você, que ainda não foi punido, ouça e não faça errado. Ouça e não se afaste de Deus. Ouça e não despreze os conselhos de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Ouça e corra para Deus. Ouça e se entregue para Deus. Ouça e reconheça que não há nada, nada, nada que tem tanto valor quanto o Senhor, o nosso Senhor e a palavra dele. E que você deve valorizar essa palavra, conhecer essa palavra e viver essa palavra. Vejam a minha angústia e não queiram viver a minha angústia. Você vê no versículo 20: eu me rebelei terrivelmente contra ti, nas ruas a espada mata e em casa só a morte. O texto vai dizer por diversas vezes: eu estou sofrendo porque me rebelei contra o Senhor. Eu estou sofrendo porque desprezei o Senhor. Uma coisa interessante que nós vemos nesse texto aqui é que eles passam a falar, depois de falar de todas as lutas, de o exército que foi destruído, as pessoas que foram mortas, o sofrimento, as angústias, as mães que não têm o que comer e têm que comer os próprios filhos. É um cenário que você e eu não conseguimos imaginar. Ele fala assim, olha, o Senhor, versículo 6 do capítulo 2, o Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Para aquele povo, as festas sagradas e os sábados eram os rituais de culto. Eram os momentos em que eles exaltavam a Deus, adoravam a Deus. E às vezes a gente acha que Deus depende desses rituais de culto. A gente acha que esse culto é para fazer alguma coisa boa para Deus. Nós entregamos o culto ao Senhor, sim, oferecemos culto de louvor ao Senhor, mas Ele não precisa. Ele não é alimentado por esse culto, ele não é fortalecido por esse culto, ele não passa a existir porque é cultuado, ele não precisa do culto para se demonstrar, para mostrar o seu poder. Deus não precisa do culto para nada. Eu e você é que precisamos cultuar a Deus para nos relacionarmos com Ele, para entregarmos nossa vida a Ele, nos rendermos a Ele, deixarmos essa rebeldia e aprendermos mais dEle, recebermos informações, presença, bênção dEle e trazer isso para as nossas vidas. Nós dependemos do culto. Quando o Senhor pune seu povo, uma coisa que Deus tira é o culto. Deus fala assim, eu não preciso desse culto, vocês que precisavam. Mas vocês não estão dando bola para o meu culto, vocês não estão dando bola para a minha palavra, vocês não estão dando nenhuma atenção à minha santidade, à minha vontade. Então o Senhor fez cair no esquecimento. Olha o versículo 7, o Senhor rejeitou o seu altar e desprezou o seu santuário. Pode destruir o altar, pode destruir o santuário, eu não preciso disso, é assim que Deus se porta. Deus não precisa, gente, da igreja que você frequenta. Deus não precisa dos recursos que você oferta. Deus não precisa das músicas, dos rituais, das orações. Ele não precisa de nada. E se um dia eu e você acharmos que nós somos muito bons, muito importantes, e que Deus precisa de nós, se acharmos que a gente pode fazer a nossa vontade, se rebelar contra Ele, que Ele ainda vai aceitar porque Ele precisa daquele culto, porque Ele precisa daquele ritual, Ele destrói eu, você, o local de culto, o ritual, o tabernáculo, as festas, tudo. Ele destrói o altar, Ele não está nem aí para o altar. Deus não precisa disso. Deus quer ser louvado por corações que se rendem a Ele. Deus estabelece rituais como culto para que nós nos entreguemos a Ele, para que nós rejeitemos a rebeldia que nos afasta dEle.
para que nós declaremos que Ele sim é santo, que Ele sim é digno, que Ele sim é importante e que as nossas vidas existem para servir a Ele. Então sirva a Deus ou lamente por não ter servido. Não acredite que nada, nenhum ritual vai te segurar. Você não consegue viver uma vida errada e depois fazer uma fezinha no culto lá, marcar uma presença, pagar uma coisinha e estar de bem com Deus. Deus não quer isso. Deus não quer o culto, Deus não quer oferta, Deus não quer sacrifício, Deus quer você. A sua vida. E todo ritual, todo culto, todas as coisas, inclusive a prática de ofertar, é para demonstrar que você confia mais nele do que nas outras coisas, do que nos recursos, do que em tudo mais. Então que o Senhor nos ajude a enxergá-lo, a viver com Deus, para não viver lamentando. Foi uma bênção compartilhar com você mais um texto, ler mais um texto da Bíblia com você, compartilhar esse vídeo e peço a Deus que continue falando conosco através da palavra dele. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a refletirem e a viverem uma vida para Deus ao invés de viver lamentando, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal para não perder os nossos vídeos e volta amanhã, porque estamos lendo a Bíblia 365 e até terminarmos esse ano, se Deus quiser, todos os dias, temos um vídeo aqui comentando um dos trechos que lemos na Bíblia 365. Um grande abraço, Deus te guarde, até o próximo vídeo, se Deus quiser.